Bem-vindo ao Electrified. Eu sou seu apresentador, Dylan Loomis. Um rápido agradecimento aos meus mais novos apoiadores, Ted Kwasa e Timothy S. Obrigado por escolherem apoiar o canal. Então, a versão 14.3 foi lançada, e eu tenho a sensação de que muitos de vocês ficaram um pouco desapontados com os primeiros vídeos e impressões iniciais, já que as expectativas estavam altas, e bem, ela certamente não é perfeita. No entanto, desde que as novas notas de lançamento saíram, eu mergulhei de cabeça nesse assunto e realmente acredito que o foco principal deve ser nesse aspecto e não no que estamos vendo com os resultados no mundo real por enquanto. Resumindo, como parte dessa atualização, a Tesla fez uma reescrita massiva, profunda e fundamental de uma grande parte do processo, o que significa que a Tesla precisa ter cautela com esse lançamento da versão 14.3. Então sim, as notas de lançamento trouxeram alguns novos recursos, mas não devemos esperar tudo com a versão 14.3. Ou seja, o verdadeiro impacto da versão 14.3 é que agora ela servirá como uma nova base sobre a qual a Tesla poderá construir com mais espaço para melhorias. E uma vez que essa nova versão for validada, os engenheiros da Tesla poderão trabalhar, por assim dizer, muito mais rápido. Indo direto para as notas de lançamento aqui, reescreveram o compilador de IA e o ambiente de execução do zero com Emily, resultando em um tempo de reação 20% mais rápido e melhorando a velocidade de iteração do modelo. A maioria das pessoas vê o tempo de reação 20% mais rápido e pensa, ok, legal, vamos seguir em frente, mas isso é um grande erro. O motivo é que esse compilador de IA é a parte do processo que pega o modelo de rede neural FSD treinado da Tesla a partir do Cortex. E na verdade traduz isso e condensa em linguagem e código que o IA 4, o hardware 3 e o sistema de computação de inferência da Tesla realmente conseguem entender, processar e executar. Então toda essa parte do meio foi refeita do zero. Então, o modelo FSD da Tesla, essas redes neurais treinadas, são basicamente um grande grupo de cálculos matriciais muito complexos. A Tesla precisa pegar tudo isso e basicamente traduzir ou condensar em instruções e códigos que o IA 4 e o hardware 3 possam interpretar e executar. E novamente, o processo de pegar toda essa matemática muito complicada e traduzi-la e condensá-la em informações concisas e precisas para o IA 4 e o hardware 3 é feito pelo compilador. E além disso, o runtime é na verdade o software ou o código que executa tudo em tempo real, segundo a segundo. Então, o runtime vai pegar essa informação condensada e as informações das câmeras e, em seguida, realmente processar isso para obter o resultado para o veículo. E como sempre, pessoal, tudo o que eu digo nesses vídeos é uma grande simplificação. Então tem muito mais acontecendo em cada etapa. Mas para os nossos propósitos aqui, tudo o que precisamos é de um entendimento geral de por que essa atualização é realmente tão crítica, e nesse ponto eu já consigo ouvir as críticas. Ah, lá vamos nós de novo. Dylan vai complicar demais um aspecto minúsculo para tentar disfarçar o fato de que a 14.3 não está correspondendo às expectativas. Mas olha, desde que recebemos essas notas de lançamento, sinceramente eu não fiz muita coisa além de pesquisar isso a fundo, mas não acredite só em mim. Chris Lattner disse que é legal ver que a Tesla FSD adotou a pilha Emily da fundação LLVM. É bem provável que uma implementação moderna de compilador e tempo de execução seja o avanço que o Robotaxi e o FSD estavam esperando. Para quem não sabe quem é Chris Lattner, bem, dê uma olhada no LinkedIn dele. Trabalhou na Tesla como vice-presidente de software de piloto automático por apenas 6 meses. Lá em 2017, mas liderou a substituição da tecnologia Mobileye pelo design próprio da Tesla. Depois trabalhou no Google por anos, atuando em compiladores e suporte de tempo de execução. E na verdade ele é o fundador e principal engenheiro da organização LLVM, que desenvolveu o projeto de código aberto que a Tesla agora está usando, o Emily. Chris não só foi vice-presidente de software do piloto automático por um tempo, mas também é um engenheiro habilidoso que atua nessa área específica há anos. E ele mesmo está chamando isso de um avanço. Agora, nesse ponto da minha pesquisa, eu pensei, ok, isso certamente é algo, mas ele é o criador dessa fundação. E claro, ele iria querer promover e destacar seus projetos de código aberto e tudo isso. No entanto, quando você continua descendo pela toca do coelho e realmente começa a aprender o que o compilador e o ambiente de execução realmente fazem, você começa a entender por que isso é tão importante. Todos gostamos de analogias, então isso é como a Tesla passando de um celular flip para um smartphone. Não é só uma mudança incremental. Minha missão hoje é apresentar esse argumento de forma que todos entendam.
Então, o compilador antigo da Tesla, que vinha sendo desenvolvido internamente há anos, provavelmente era uma camada única e plana. Ou seja, a Tesla teria que pegar toda aquela matemática matricial complexa do modelo FSD treinado e de uma vez só condensar tudo isso e traduzir para o código adequado para o chip do carro, para a inferência. Ou seja, realmente não havia nenhuma separação entre as coisas de alto nível, a visão geral e os detalhes de baixo nível. E parte do problema com um compilador de camada única como esse é que se um engenheiro da Tesla quiser mudar uma parte do conjunto de instruções, isso pode quebrar alguma coisa em outro lugar. Mas agora a Tesla está usando o Emily, que é uma representação intermediária multinível. Então, simplificando, agora a Tesla tem uma estrutura de 3 níveis. Um nível alto, que é a visão geral, um nível médio e um nível baixo para os detalhes muito finos e precisos. E agora a Tesla pode executar otimizações muito especializadas em cada camada. Então agora, se o engenheiro da Tesla quiser mudar algo no nível mais alto, vamos chamar de camada 1, ele pode fazer isso sem precisar reescrever e potencialmente quebrar algo em outro lugar. Porque com o Emily, essa mudança na camada 1 pode ser implementada e então, automaticamente, através da camada 2 e da camada 3, você obtém novas otimizações a partir dessa única alteração. Então pense nisso como se a Tesla agora tivesse 3 funcionários hiper especializados, um em cada camada. Todas essas otimizações em cada etapa vão se potencializar ao longo do tempo. Enquanto antes, a Tesla tinha apenas um funcionário tentando fazer todas essas mudanças de uma vez, e era um funcionário mais generalista. Então imagine o modelo FSD treinado passando por esse prédio de otimização, por assim dizer. E cada andar executa um conjunto diferente de otimizações. Então no final das contas, você acaba com um modelo muito mais preciso, condensado e refinado. E uma vez que o modelo FSD passa por esse processo de representação multinível, você vai acabar com um código muito mais preciso e eficiente que o IA 4 e o Hardware 3 conseguem rodar. E novamente, tudo isso é uma simplificação bem grosseira, mas em cada nível você tem dialetos ou linguagens específicas que os engenheiros da Tesla podem usar para fazer aquelas otimizações personalizadas muito específicas em cada nível. E novamente, muito disso vai se somando, e grande parte acontece de forma automágica, se você preferir, enquanto o processo anterior exigiria muito mais trabalho manual. Por isso, ao adotar o novo compilador e configuração de tempo de execução, a Tesla pode ter iterações bem mais rápidas. Assim, a Tesla pode treinar e implantar novos modelos nos veículos muito mais rápido. Faz sentido, não é? Porque toda aquela parte do meio, onde acontece toda a tradução do modelo treinado para o veículo real, foi reconstruída do zero com um modelo de código aberto que já foi amplamente testado em situações reais. Há muito que eu poderia comentar aqui, inclusive sobre a Tesla contratar para o novo compilador, pois terão engenheiros já familiarizados com o Emily. Ou então, a capacidade da Tesla de depurar o modelo agora vai ser muito melhor, porque eles têm uma visão muito mais detalhada de cada nível diferente, em vez de ter uma camada única onde tudo está ali junto. Então, em teoria, a Tesla agora deveria ser capaz de encontrar ou identificar bugs em questão de minutos em vez de dias. O compilador costuma ser a parte de maior retorno sobre investimento em sistemas de aprendizado de máquina avançados como o FSD da Tesla, porque, novamente, é uma camada profundamente integrada. E nós sabemos que o IA 4 e o Hardware 3 são fixos. Então, a complexidade do modelo que a Tesla pode realmente rodar e quanto raciocínio pode ser adicionado são todos limitados por quão eficientemente o compilador consegue realmente mapear tudo isso no chip. Então, essa redução de 20% na latência não só melhora os tempos de reação, mas também libera mais capacidade de processamento, criando espaço para codificadores de visão maiores, mais parâmetros, mais raciocínio e assim por diante. Agora, a Tesla pode iterar com modelos recém-treinados muito mais rápido. Não posso enfatizar o suficiente. Essa mudança é uma reescrita fundamental que realmente transforma o funcionamento das redes neurais da Tesla, o modelo FSD. Coisas como os codificadores de visão, os planejadores e o controle, como tudo isso realmente é compilado e, por fim, executado no hardware do carro. E é nessa etapa do compilador que coisas como quantização, tornar o modelo menor, o planejamento de memória, a ordenação e muitas outras questões técnicas acontecem, tudo nessa fase do compilador. Então isso provavelmente é uma grande parte do motivo pelo qual Elon disse que a versão 14.3 é quando a última grande peça do quebra-cabeça finalmente se encaixa. Não é a última peça, mas sim a última grande peça. Essa é uma distinção crucial. Então, literalmente você não precisa ler nas entrelinhas para saber que ainda existem outras peças que ainda precisam se encaixar. Sabemos disso depois de ver os primeiros vídeos da versão 14.3, não deveríamos ficar surpresos. Não quero incentivar ninguém apenas por esperança infundada. Essa é minha real leitura do cenário com todos os dados que temos.
E mesmo que não tivéssemos uma grande reescrita como essa com a 14,3 como sempre, precisamos esperar por uma versão de correção para o novo modelo realmente ser ajustado. Já dissemos isso muitas vezes. Pense no lançamento inicial da versão 14 com freadas bruscas e hesitação com folhas. E veja como isso não é mais um problema. Então, o hábito de ficar na faixa da esquerda por tempo demais que volte ou a hesitação em relação às luzes vermelhas piscando que vimos com a 14,3 vão ser resolvidos. Como eu disse, isso deve ser a base que permitirá à Tesla e aos engenheiros adicionar recursos em uma atualização pontual, como o Banish, como um Summon inteligente melhor, como desvio de buracos, como mais raciocínio no modelo e talvez mais coisas. Parâmetros sem indicação de terem sido adicionados. Mas como falamos frequentemente, ainda há muito refinamento e otimização que podem ser feitos antes que a Tesla precise adicionar mais parâmetros ao modelo. Como um dos meus lemas de vida, mas nem sempre é melhor. Então, em resumo, o novo compilador de IA da Tesla, agora feito com MLI, na verdade transforma a rede neural treinada da Tesla em código otimizado. E então, o Runtime de IA é o software do carro que vai pegar esse código otimizado e realmente executá-lo segundo a segundo, enquanto também leva em conta todos os feeds de vídeo das câmeras e todos os dados de entrada. E novamente, até agora eu tenho focado principalmente no compilador, mas a Tesla também reescreveu o Runtime, que basicamente é o software do carro que está facilitando tudo o que realmente está acontecendo. Então, olha, eu não quero começar a divagar aqui. Eu só estou tentando deixar claro que minha pesquisa sobre isso nas últimas 24 horas realmente me deixou bastante animado e ansioso para ver o que a versão 14.3.x realmente vai trazer. E se eu fosse um proprietário do hardware 3 contando com esse modelo quantizado, quando a Tesla resolver a questão do IA4, eu também ficaria um pouco animado. Se essa reescrita fundamental abre uma folga significativa para o IA4, então por que não pode fazer o mesmo para o hardware 3? Então, no fim das contas, embora essa grande reescrita do compilador e do tempo de execução não sejam recursos novos e chamativos, pode ser justamente essa mudança que realmente permita os novos recursos chamativos voltados para o cliente. E a verdade é que, na última década, a Tesla tem sido muito reservada sobre qualquer coisa técnica relacionada ao compilador e ao tempo de execução. Por isso, considero um sinal que agora eles destaquem isso especificamente. Então, escutem pessoal, obviamente eu não sou um engenheiro de aprendizado de máquina, mas com a maravilha da internet, agora posso ler e aprender com esses engenheiros de aprendizado de máquina para começar a entender como eles falam sobre coisas como o compilador e o tempo de execução. E através desse processo você começa a entender todos os aspectos muito críticos que acontecem nessa parte do pipeline. E pelo que eu entendi, isso realmente é uma parte fundamental e profundamente enraizada do processo que a Tesla simplesmente reescreveu do zero. Então, naturalmente, a Tesla não vai querer implementar um monte de novos recursos nessa primeira versão da reescrita. Quando a Tesla tiver mais dados reais e feedback e se sentir confiante com o novo compilador e tempo de execução, acredito que veremos mais novidades e recursos atraentes para o cliente que todos queremos. Sei que muitos já estão cansados de ouvir que precisam ter paciência. Se não tivermos novidades nos próximos 3 meses, até o fim de junho, eu também vou ficar um pouco decepcionado. E muitos vão se lembrar quando Elon disse que a versão 14.3 não era uma atualização pequena. Atualmente, muitos zombam de Elon por ter destacado tanto a 14.3, já que os resultados reais não corresponderam às expectativas. Mas eu realmente espero que aquele breve segmento sobre o compilador, o tempo de execução, o MLIR e a reescrita possa começar a mostrar o porquê. Elon está certo em dizer que a 14.3 é uma grande atualização, mesmo que o desempenho no mundo real e alguns desses novos recursos ainda não tenham sido entregues. Eu realmente acredito que isso é um grande passo e uma preparação para o que todos nós estávamos esperando. Então, eu realmente entendo o que Elon está dizendo aqui. A 14.3 é a última grande peça do quebra-cabeça. E agora, com essa folga extra, com eficiência adicional, com velocidades de iteração mais rápidas e com uma depuração mais detalhada e fácil, a Tesla pode começar a adicionar as últimas pequenas peças do quebra-cabeça. Agora eu vou passar rapidamente pelas minhas principais conclusões depois de assistir e ler praticamente todo o conteúdo sobre a 14.3 nas últimas 24 horas. Várias pessoas disseram que a assertividade em estacionamentos agora está muito mais rápida e confiante, mas eu vi que o estacionamento ainda não está perfeito. Embora no geral pareça ter melhorado pelo menos um pouco. Houve alguns relatos de que o FSD agora está lendo melhor as placas, mas certamente ainda não está perfeito. A versão dele entrou numa rua de mão única com placa de proibido entrar ao sair da garagem, enquanto outro usuário estacionou em vaga reservada para o diretor.
Hallmars teve a versão 14.3 mostrando as mãos vermelhas, como se uma câmera estivesse obstruída, quando na verdade não estava. Ele disse que ao acelerar, o carro manteve o trajeto. Ainda podia dirigir, mas o sistema não saía sozinho do alerta de mãos vermelhas. A primeira versão de um lançamento geralmente tem muitos bugs, então precisamos ser pacientes. Um grande agradecimento a Spencer e David Moss. Assim que foi lançado, eles fizeram vários vídeos e deram um feedback incrível, então queria parabenizá-los. Muitos disseram que é a versão mais fluida e segura. No drive-thru não foi perfeito. O carro saiu antes de pegarem toda a comida, talvez porque David agradeceu logo antes, o que pode ter causado o problema. Eles ficaram presos em um loop infinito no estacionamento coberto. Os sinais manuais da polícia foram inconsistentes. Ouvi pessoas como Sawyer dizerem que ainda enfrentam problemas de navegação. Chuck comentou que ficar tempo demais na faixa da esquerda das rodovias voltou a ocorrer. E Chuck também disse que com chuva leve o FSD estava forçando ele a usar apenas o modo chill ou preguiça, ou seja, ele era obrigado a usar esse modo e não conseguia mudar. Aqui está a prova em vídeo do 14,3, indo na contramão, passando por essa placa de não entre, ignorando a placa. E enquanto Spencer e David estavam testando, o tempo de reação do 14,3 realmente parece ser incrível. Mais uma vez, obrigado novo compilador e obrigado novo runtime. Para ser justo, Dust Tesla fez um vídeo onde parecia que o 14,3 realmente leu uma placa de não entre e não seguiu a navegação, ou seja, em alguns casos ele pode estar lendo as placas, mas claramente não é perfeito. Por enquanto, o novo recurso de estacionamento, que mostra um pin azul com um P, apenas prevê onde o carro deve estacionar no destino final. Por enquanto, pelo que vi, não é possível mudar ou ajustar isso. E infelizmente parece que o FSD está tentando estacionar mais perto da entrada, o que faz sentido, mas muitos de nós na verdade preferimos estacionar mais longe, longe de outros carros, portas batendo, carrinhos, etc. O que ainda não é uma opção, mas lembre-se, é só a base. Por enquanto, Dirt Tesla afirmou que o sistema pode entrar em loop procurando vaga perto do prédio se não achar uma disponível. Resumindo, a navegação e o comportamento no estacionamento melhoraram, mas ainda não são perfeitos. A mesma coisa quando se trata da capacidade de ler placas. Estou ouvindo muitas pessoas dizerem que os perfis de velocidade parecem praticamente inalterados. Mas se sinceramente devemos esperar notar todas as mudanças em 24 horas após alguns receberem a atualização, não acho isso totalmente justo. Mas novamente, para mim, mesmo sem uma grande reescrita como mencionamos, eu ainda esperaria pela versão 14.3.2 ou .3 para realmente entender do que esse modelo será capaz. E agora, depois da minha pesquisa, esse sentimento está ainda mais forte, esperando grandes novidades nas próximas semanas e meses com essas reescritas fundamentais. Então, só lembre de todas aquelas pessoas por aí agora que estão dizendo que a 14,3 é uma piada, que é uma decepção, que é mais uma grande onda de hype e que não está entregando de verdade. Para todas essas pessoas eu diria, calma lá. Vamos esperar e ver o que a Tesla vai entregar com as versões pontuais. Joe Tetmeier divulgou novos vídeos de Austin, afirmando ter visto cerca de 60 cybercabs no pátio de saída. Agora, ele disse que parece que eles têm bancos brancos, mas depois confirmou que pode ser apenas o reflexo do sol. Mas ele afirmou que ainda tem volantes visíveis. Então, é claro, há muita conversa e debate acontecendo agora, mas gostaria de esclarecer que estes são claramente todos veículos de engenharia. Todos eles têm aquela marcação e adesivo nas portas. Então cada um vai interpretar isso da maneira que melhor se encaixa na sua narrativa. Isso já era esperado. Mas para mim, um volume maior de carros como esse, com um volante que é do Cybertruck, aliás, na verdade é um sinal encorajador. Que eles vão enviar esses cybercabs pelo país todo, provavelmente para diferentes lugares, para fazer mais testes e validações. Resumindo, esses não são os modelos finais de produção. Como disse, acredito que é isso que veremos durante quase todo abril. Veículos de engenharia, muitos testes, muita validação, e sim, eu diria, ao analisar, que esses não são bancos brancos, é só o reflexo do sol. E eu não vou passar por todas as notas de lançamento. Acho que a maioria de vocês aqui já viu elas até agora. Vou colocá-las na tela, caso contrário, assim você pode pausar, tirar um print e ler se quiser. Quero destacar que muitos parecem decepcionados porque a Tesla está aprimorando o sistema de monitoramento do motorista. Mas para mim, há uma explicação muito simples, e é a NHTSA. Eles insistem para que a Tesla siga desenvolvendo o sistema enquanto ele ainda está tecnicamente supervisionado, que é exatamente onde estamos. E além disso, não se esqueça do resto do mundo, como a Europa, que vai precisar do FSD supervisionado, espero que em breve. É por exigência dos órgãos reguladores que a Tesla segue desenvolvendo o monitoramento do motorista.
Além disso, algumas pessoas estão dizendo erroneamente que o raciocínio só foi adicionado ao comportamento no destino, mas tenho quase certeza de que não é o caso. A Shock afirmou no início do ano que recursos de raciocínio, como alteração de rotas durante obras e opções de estacionamento, já foram incluídos na versão 14.2. Mais recursos de raciocínio serão lançados no primeiro trimestre. E não vamos esquecer que parte do motivo pelo qual estamos vendo esses problemas de navegação é porque a Tesla adicionou partes do raciocínio à navegação. Então, a Shock mencionou especificamente durante a construção, mas eu acho que isso vai ainda mais longe do que isso. Então, essa próxima melhoria vai expandir o raciocínio para todos os comportamentos, além do gerenciamento do destino. Eu realmente acho que existem partes do raciocínio espalhadas por todo o modelo. É que, principalmente na versão 14.3, o foco estava no estacionamento no destino. Então, para aqueles que só estavam focados no desempenho de direção da versão 14.3 até agora, eu realmente entendo a decepção de vocês. Acho que as expectativas estavam muito altas. E até agora, o tom geral de todo mundo que eu tenho ouvido é que está ok, está bem suave, houve algumas melhorias, mas ainda tem muita coisa que precisa ser trabalhada. Mas eu realmente espero que agora vocês entendam que isso realmente não é a parte principal da narrativa, pelo menos não deveria ser nessa fase. A verdadeira história aqui é essa grande reformulação que a Tesla acabou de fazer com a versão 14.3, que em teoria deveria liberar tudo o que a gente estava esperando. Agora sim, a Tesla ainda precisa entregar. Não vai ser fácil, mas é a peça necessária para permitir que a Tesla faça isso acontecer. A Intel anunciou que tem orgulho de se juntar ao projeto Terrafab com a SpaceX, Xai e Tesla. Vai ajudar a reestruturar a tecnologia Silicon Fab. Nossa capacidade de projetar, fabricar e encapsular chips de alto desempenho em escala vai acelerar o objetivo do Terafab de produzir 1 terawatt anual de computação para impulsionar avanços em IA e robótica. Foi divertido receber Elon na Intel neste último fim de semana. O novo CEO da Intel desde o primeiro trimestre do ano passado, Lip Bu Tan, disse que Elon tem um histórico comprovado de reinventar indústrias inteiras. Isso é o que a fabricação de semicondutores precisa hoje. Terafab é uma mudança de paradigma na produção de silício, lógica, memória e encapsulamento. Eu sei que é cedo para muitos se empolgarem com o Terafab. Primeiro precisamos ver progresso com o Robotaxi. Por enquanto digo que isso reduz muito o risco quanto ao Terafab, na minha opinião. Agora a Tesla tem um parceiro com experiência real nesse setor e uma presença na área de manufatura. E uma empresa que, primeiro, está recebendo dinheiro do governo e, segundo, foi fortemente reorientada para sua divisão de fabricação de chips por encomenda. E eu acho que esse primeiro ponto é importante porque a Intel sendo uma empresa americana significa que o nosso governo quer desesperadamente que ela tenha sucesso. E não se esqueça, o Departamento de Comércio já concedeu à Intel quase 8 bilhões de dólares em financiamento direto através do Lei Chips dos Estados Unidos. O verdadeiro motivo de eu ter compartilhado isso foi porque essa concessão virou depois um investimento do governo dos Estados Unidos na Intel como participação acionária. O governo dos Estados Unidos investiu quase 9 bilhões de dólares em ações ordinárias da Intel. Enquanto a empresa expande sua cadeia de suprimentos de semicondutores resiliente, investindo mais de 100 bilhões de dólares, isso reflete a confiança do governo Trump na Intel para impulsionar prioridades nacionais e o papel central da empresa na indústria de semicondutores. O investimento de 8,9 bilhões de dólares é adicional aos 2,2 bilhões de dólares em subsídios para chips que a Intel já recebeu até agora, totalizando um investimento de 11,1 bilhões de dólares, disse Lip Bu Tan. Como única empresa de semicondutores que desenvolve lógica avançada, P&D e manufatura nos Estados Unidos, a Intel está comprometida em garantir que as tecnologias mais avançadas sejam produzidas no país. Então sim, os Estados Unidos têm uma participação de 9,9% na Intel, mas eles disseram que o investimento do governo na Intel será uma participação passiva, sem representação no conselho ou outros direitos de governança ou informação, o que é ótimo. O governo concorda em votar com o conselho de administração em decisões que exigem aprovação dos acionistas, salvo poucas exceções. Resumindo, é um sim. O governo americano vai fazer tudo o que puder para garantir que a Intel tenha sucesso, para que seu investimento tenha sucesso. E claro, indiretamente, isso vai beneficiar a SpaceX, a Xai e a Tesla. Isso não só reduz o risco do projeto Terafab, mas também me anima a analisar a Intel como empresa de capital aberto. Porque eles provavelmente vão fornecer algumas das suas tecnologias de fabricação mais avançadas para garantir que a Terrafab comece com o pé direito. Mas por enquanto nós realmente não temos nenhum detalhe em relação à configuração da fábrica ou quais papéis específicos cada empresa realmente vai desempenhar. Essa parceria faz muito sentido, além dos laços americanos e da segurança da cadeia de suprimentos. Mas a Intel precisava desesperadamente de um cliente de alto perfil especificamente para sua divisão Fab e Foundry. E, claro, Elon e a Terrafab são os parceiros de alto perfil perfeitos.
Vamos falar mais sobre isso nas próximas semanas e meses. Ninguém deveria se surpreender com a notícia. Mas a Vanda Research disse que nos últimos dias, as ações da Tesla receberam 256 milhões de dólares em entradas de investidores de varejo. Isso só nos últimos 5 dias. Isso mostra a forte convicção dos investidores de varejo da Tesla, enquanto a demanda por outras ações dos 7 magníficas caiu. Alguns acionistas da Tesla estão desiludidos e talvez não sigam mais o conselho do Elon de comprar na baixa, mas muitos ainda seguem. A Waymo agora abriu oficialmente ao público em Nashville, Tennessee. A cerca geográfica inicial cobre 60 milhas quadradas, e eles informaram que estão testando no Aeroporto Internacional de Nashville, planejando atender viajantes em breve. Muito bom para a Waymo, adoro ver essa expansão. Queria ver eles tendo lucro algum dia, de verdade. Mas o No Safe Words encontrou este vídeo de ontem, 7 de abril em Nashville. Como você verá, estavam colocando asfalto novo. Os trabalhadores tentaram impedir o Waymo, mas ele desviou deles e seguiu para o asfalto. Mas 99,9% das pessoas nunca vão saber disso. E claro, não é a pior coisa que já vimos, não é extremamente perigoso, mas com certeza está longe do ideal. E se fosse a Tesla, você já sabe. Já recebemos os dados globais de vendas da Tesla no primeiro trimestre, mas pode estar ocorrendo uma forte recuperação na Alemanha. O mês de março foi o melhor mês de todos. Mas mais importante ainda, esse aumento no final do trimestre sugere uma forte tendência de recuperação, com os volumes do primeiro trimestre de 2026 já representando cerca de 66% do total de registros da Tesla para todo o ano de 2025. Em outras palavras, em apenas um trimestre, a Tesla já vendeu cerca de 2/3 do seu volume total na Alemanha do ano passado. Pode ser só uma anomalia de exportação do mês, mas é animador e vale acompanhar. A Tesla e a Girl avistou um Tesla Semi muito bonito circulando por aí com o ATV e o trailer da Amazon na traseira. Sou grande fã desse esquema de cores, mas será interessante ver esses caminhões nas estradas. Elon afirmou hoje que restam poucas centenas de Model S e X no estoque. Peça já o seu se quiser um. As ações da Tesla fecharam o dia a 343,25, uma queda de 0,98%, enquanto o NDX subiu 2,9%, o volume foi 24% acima da média. Um pequeno pedido, se vocês acharem o vídeo útil, eu agradeceria muito se pudessem tirar um segundo para curtir o vídeo. Pode parecer pequeno, mas para o algoritmo faz muita diferença. Como sempre, obrigado por assistirem. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.